Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de fundamentos JavaScript voltados para os objetos. E nesta aula vamos falar acerca dos protótipos, ou seja, prototype. Assim podemos dizer o protótipo ou prototype. Para um bom entendimento para a nossa aula, iremos usar um tipo de console diferente, ou seja, o console do navegador. Neste caso, iremos usar o Firefox, ou também poderíamos usar o Chrome. Podem usar um deles, ou seja, um desses navegadores. Irei deixar o link na descrição do vídeo para poderem baixar uma dessas ferramentas e poder dar seguimento a esta aula. É muito comum ouvir dizer que o JavaScript é uma linguagem baseada em protótipo. Para tal, quando iniciamos a programar em JavaScript, ouvimos por aí, ou seja, ouvimos ou vemos que o JavaScript é uma linguagem baseada em protótipo e que tudo em JavaScript é um objeto. Mas até então, o objeto que vimos são os objetos literais, onde lá tem, ou seja, possui a sua chave e o seu valor. Mas além disso, existe um outro tipo de objeto, que é o objeto que o JavaScript cria para poder criar uma base para tudo que a gente trabalha dentro da linguagem, seja ela array, objeto, string, valores numéricos, number nesse caso, booleanos e entre outros tipos que poderemos encontrar na linguagem JavaScript. Para tal, vamos acessar um navegador. Neste caso, eu acessei o Firefox e dentro do Firefox vamos clicar com o botão direito e ir para inspecionar. E no inspecionar ou seja, devia ter aparecido o console neste lado, mas vamos clicar aqui e vamos até o console do nosso navegador Firefox. O console do nosso navegador Firefox, juntamente com o Chrome, entende a sintaxe JavaScript, ou seja, já vem embutido lá o JavaScript. Então, para podermos perceber melhor, vamos na sequência inserir alguns comandos JavaScript. Estamos a trabalhar desde com arrays e objetos, neste caso, números. Vamos declarar um array de números. Ok. E vamos na sequência digitar Enter 44 const. Que é isso? Ok, announce. Ok, percebi. Então aqui faltou o igual. Ok, tá certo. Agora vamos digitar Enter e, como podemos ver, undefined, declaramos um array de números e inserimos lá os elementos. Para tal, podemos fazer operações dentro do nosso array, como por exemplo no números, que é o nosso array, ponto, através dos métodos que usamos nas aulas passadas. Temos o método length. Como podemos ver, ele mostra-nos os elementos, ou seja, diz que tem 4 elementos. Nós queríamos que nos trouxesse o número de elementos do nosso array. Ele trouxe cá 4 elementos. Vamos fazer algo diferente agora. Vamos na sequência usar uma propriedade, neste caso diferente, para percebermos que a linguagem JavaScript é baseada em protótipo. Vamos adicionar a propriedade proto.
a propriedade proto é como se fosse um modelo que o JavaScript cria. Exemplo, vamos digitar um Enter. Exemplo, temos cá o modelo do nosso número, ou seja, declaramos um array, ele criou lá um modelo para nós. Ou seja, declaramos o nosso array e de seguida o JavaScript criou lá essas bases. Ao declararmos o nosso array, o JavaScript criou as bases, onde temos lá o construtor e as funções, assim também como os seus métodos. E podemos verificar que um dos métodos, ou seja, vários métodos, ou seja, alguns métodos usamos nas aulas passadas para poder acessar e poder trabalhar com os arrays, assim como também com os objetos nesse caso. Ele traz um objeto oculto juntamente com os seus métodos, ou seja, ao declararmos esse array, ele trouxe cá um objeto oculto juntamente com os seus métodos. Exemplo, podemos ver os nossos métodos, ou seja, os nossos métodos são esses, assim como também as funções e os demais que ele trouxe. Podemos declarar um novo array, ou seja, para um outro tipo de array, na qual iremos usar o construtor do nosso array. Podemos ver que é esse, ou seja, nova instância, assim posso dizer, const número array é nova instância, assim aqui é new array. New array 1, 5, 6, 9. Ok. Vamos dar um espaço só para visibilidade, haver uma boa visibilidade. E como podemos ver, agora vamos acessar o nosso array, ou seja, a nossa instância número array. Como podemos verificar, o nosso array herda as propriedades através de um construtor array. Neste caso, ele herda a propriedade do nosso array antigo através do construtor array, o construtor que vimos, na qual o construtor é esse, propriedade. E como podemos ver, ele herda as propriedades, ou seja, as devidas posições, posição 0, 1, como podemos verificar. Juntamente ele herda as suas funções e, como podemos ver, ele herda as propriedades e as funções do nosso array que declaramos acima. Podemos ver o construtor e o método for each, o include, o flat, find index, entre outras propriedades, push, pop, entre outras propriedades que poderemos verificar com mais vagar, irão ver melhor, né, o que ele herda e usar algumas propriedades. Também podemos, na sequência, fazer outro tipo, ou seja, usar outro tipo de dados para verificarmos as suas bases, ou seja, ao criarmos um objeto, um valor numérico, entre outros, ele cria juntamente a sua base, ou seja, aquilo que nós podemos chamar de seu objeto. Vamos declarar um const obj, vamos usar um outro tipo de dado para nos elucidar acerca do que estamos a fazer, neste caso b
reduz que obj ponto proto. Vamos verificar lá, podemos verificar as propriedades assim juntamente com os seus métodos. Como havia dito, podemos ver através do proto, onde nos irá trazer um modelo que o JavaScript cria, ou seja, ao declararmos esse objeto, o JavaScript criou-nos um modelo, ou seja, uma base, podemos assim dizer. E dizer que também podemos declarar, ou seja, podemos verificar, por exemplo, o outro tipo de dado. Por exemplo, podemos ver um modelo de uma função, vamos colocar função return 1999, que undefined função ponto proto. Podemos verificar o modelo neste caso, ou seja, a sua base, e juntamente com o seu construtor para poder criar uma nova instância. Podemos também verificar, ou seja, os dados primitivos também possuem os seus objetos. Neste caso, possuem os seus objetos. Vamos dar um exemplo: const nome Arsenio nome ponto fruto. Vamos na sequência, e para melhor percepção, ou seja, podemos verificar o objeto. Neste caso aqui está como um objeto, ele trouxe cá os seus métodos, ou seja, sim, os seus métodos para podermos trabalhar com string. Nesse caso, podemos verificar o método toString, toLowerCase, toUpperCase, Dream e entre outros métodos que poderemos usar para trabalhar com as strings. E visto isso, vamos terminar por aqui e agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.